Oi. Oi. Olá, boa noite. Há quanto tempo? É. Aí eu não estava conseguindo entrar agora. Consegui, que bom. Aí tinha entrado É pelo verdade. Mas você não pode. Ah, tá, desculpa. Pronto. Gostei muito de ver a intervenção na Floresta da Tijuca. Eu Tão fico aqui bonita. esperando as fotos. Ficou lindo, né? Ficou lindo. Ficou um pouco. Deixa eu apagar essa luz aqui. Assim, fomos comidos pelos mosquitos, coisa que não acontecia antigamente na Floresta da Tijuca. Teve que botar repelente, mas não sei se é porque é perto do rio, né? Acho que tem a ver com isso. Mas ficou Mas muito vocês linda. ficaram logo ali perto do Alto da Boa Vista ou lá perto da Capela Mairic? Em que altura? Não, logo na Ou entrada. nas Paineiras? Logo na entrada Logo pelo na entrada. muito, muito lindo. Eu não identifiquei direito a posição também. Há quantos anos que eu não vou ali, né? Então, lindo, né? Agora vocês Tem foram aquela comidos ruazinha que assim. entra, tem a guarita dos caras ali, dos guardas, já começa ali, depois da guarita, do outro lado, você entrando do lado direito. Pois é, ficou espetacular. Uhum. Eu não lembrava bem qual E era o tinha tamanho, muito trabalho, né? foi sob medida, muito bom. E a gente agora teve um projeto feito do espaço da Funarte em São Paulo. Também uma Ai, que exposição legal. sobre ecologia. Vai ser de 2 de setembro a 1º de outubro. A exposição de setembro vai ser essa. São Paulo? É, São Paulo. e vai ser assim, no dia. Estamos internacionalizando. Ah, mas vai dar uma trabalheira, né? Mas a gente vai levar de carro, acho que vou ter que ir de carro para levar a obra de quem não puder ir. E vai ser no final daquela feira da SP Arte, faz uma feira Rotas Brasileiras, que vai até o dia 3. Então, a nossa começou no dia 2, está bem no meio da feira. E a Bienal Mais uma dúvida. começa no dia 5 para profissionais de arte. Está até com Ah, é. pré-credenciamento agora. Então, a gente está muito animado, porque realmente esse vai ser um fim de semana muito, Bem movimentado, hein? sim, gente que vai especificamente, como nós mesmos, né? Vamos especificamente, mas acaba tendo outros 2 eventos. Então, isso vai ser bem legal. Eu gostaria de participar. Eu acho que eu posso fazer um trabalho. Eu tenho alguns trabalhos feitos em EVA, que é só fazer um rolinho, botar numa E, caixinha e paga barato, porque é uma coisa mínima, né? Depois é sim, só. Porque o EVA, eu passo a ferro nele, ele fica como se fosse couro. É uma técnica para deixá-lo como se fosse couro. entendi. E aí eu posso fazer eu tenho muitos trabalhos de EVA. Então, isso é leve, dá de enrolar, e tenho alguns trabalhos dentro da área da ideia da ecologia. Eu fiquei animada com a Legal. ideia de enviar um trabalho. Estou avisando com Né? Mais uma dúvida. antecedência, para quem quiser ir, a gente É, escrever um hotel, todo mundo junto, talvez. Vamos ver. seria ótimo. Se eu E, estivesse no Brasil nesse período, mas eu acho que não vai dar. faz parte. Mas a gente vai Vai. visionar bem. O que você Uhum. ia perguntar, Marcelo? Essa da Funarte vai ser a repetição da ecoativismo que a gente está fazendo? Olha só, se a pessoa quiser mandar o mesmo trabalho, pode mandar o mesmo trabalho. Agora,
Lá em São Paulo é presencial, né? A gente até vai, obviamente, botar a exposição online, como sempre, mas lá é um espaço muito grande mesmo. Então, dá para ser tamanhos maiores, assim, acho que vale a pena pensar. Mas é ao ar livre também? Não, uma galeria, chama Galeria Flávio de Carvalho. Eu vou botar nos grupos direitinho o link da galeria, Uhum. mas é um espaço bem grande, o pé direito bem grande, e é um lugar que, eu falei com 2 artistas que eu conheço lá de São Paulo, eles dizem que é um lugar muito frequentado, já tem um público que vai para ver as exposições que estão abrindo, então estou animada. Em setembro. Começa 2 de setembro, mas vai ficar Tem o uma mês correlação inteiro. com a data da independência? Hã? O ecoativismo também vai ter uma correlação com o 7 de setembro? Não, na realidade eu tinha pedido até para antes, elas me deram essa data, só que depois que eu fui ver é uma data ótima, porque é perto da feira, da SP Arte e da Bienal, do início da Bienal, da inauguração. Então, assim, o ideal é ficar de sexta a terça, né? Porque aí pegaria tudo isso. A própria Me exposição. fez lembrar da circunstância também do Museu do Ipiranga, né, que foi reaberto há pouco tempo, né? O quê que foi aberto há pouco tempo? Tá O baixo. Museu do Ipiranga. O Museu do Ipiranga foi Já reaberto há pouco tempo. reabriu? Ah, que delícia! Eu morei em São Paulo anos e anos, ele estava sempre fechado, com problema. Só Eu fui estive uma lá vez no agora. museu. É? Ele tá com tanta reserva, que ele estava durante uma semana sem possibilidade de receber mais ninguém. Isso é um ponto importante, hein? Legal, que legal. Legal, né? Foi até bom. Mas a reserva de exposições, é isso? Não, de Entrada. pessoas. Ah, de Da pessoas para internet. visitar. Isso. Caramba! E eu vi uma entrevista espetacular do diretor do museu na TV Cultura, naquele programa Provoca. Foi muito interessante a entrevista. Ele explicando o espírito das exposições e tal, os super críticas, e fazendo ponte do passado com o presente, uma visão do que é a república, a cidadania. E é engraçado que isso está atraindo um público enorme, a atualidade da coisa, né? Aí eu não consegui ver. Eu ia lá no dia seguinte. Quando cheguei lá, vi que estava tudo esgotado. E com avisos, vai ficar até a semana que vem sem receber mais nenhum pedido de visita. Pena, né? Ah, se Pena. programa para ir em setembro. Vamos embora junto, todo mundo. Legal. Eu queria fazer uma caravana. Ah, que maravilha! Para visitar a Bienal também, né? Com explicações, discussões. Quem As puder. pessoas aqui, eu tive uma surpresa agora há pouco. Eu fui caminhar no aterro, aí me deu saudade, eu disse, não, vou passar ali dentro do jardim do Museu da República. Menina, aí tinha uma exposição, 60 a mais, eu me identifiquei, aí fui ver como é que era, uma exposição sobre envelhecimento. Muito legal, Legal. avançada, interativa. A quantidade de gente no museu, visitando tudo, as exposições todas, muito bacana, inclusive muitas famílias negras, o que eu vi em São Paulo também, sabe? Graças a Que Deus. não se via, né? Não sei se uma amiga minha até falou, isso deve ser efeito das cotas e tal, né? Ou não sei, mais O informação efeito mesmo. da mudança de governo também, né? É. Muito Talvez. bacana o interesse das pessoas. As pessoas vivendo seriamente, sabe, parando, olhando, assim, interessadas. Em São Paulo, então, foi incrível que eu vi várias exposições lá, na Pinacoteca, muitos jovens, meninos, meninas negros juntos, bacana mesmo, muito legal. Gostei de ver. Verdade. Que legal. E Lúcia, eu ontem gosto eu de fui saber. para a tua terra, fui lá na exposição dos Correios de Niterói, que estava inaugurando.
da Sônia Xavier, a Marita Vescovini e o Jarbas Paulo. Há muitos anos que eu não ia lá, acho que eu estava na faculdade. E como está lindo, lindo, lindo. Muito espaço expositivo bom, né? Impressionante. Não estava tão cheio, não, mas tinha um público razoável. Mas isso é uma questão, né? Como é que a gente transforma as coisas de arte? Como é que a gente pega o público, vai educando, né? Exatamente como você falou, Uhum. porque tem países que já é tudo lotado, né? Se a arte está lotada. É muito legal isso. Há uns anos atrás, houve uma iniciativa no Museu de Arte Moderna em que era arte e educação. Então, algumas exposições eram selecionadas e as escolas convidadas. Então, tinha os monitores, que eram estudantes de arte, que davam orientações para o público, falavam dos artistas, das obras, e para as crianças, principalmente. Vinham turmas de escola pública, aí entravam e faziam aqueles trabalhos depois na escola, e depois levavam também no museu, porque as crianças eram motivadas a trabalhar em cima daquilo que queriam. E isso é uma maravilha, porque cria mentalidade sobre a arte, cria plateia e cria artistas também, né? Mas isso foi durante, eu acho, no governo Dilma, um pouco antes. Talvez no segundo governo Lula e primeiro governo Dilma, tinha uma efervescência, né, cultural muito grande. Depois, acabou tudo. Aqui em Portugal Eles não estão tem, fazendo mas na Itália lá. tem. Eu ainda não fui no MAM de 75 anos do museu. E aí tinha, nos anos 70, até era meio contra a ditadura, o Frederico Moraes fazia os domingos lá, umas reuniões no MAM. Aí eu vi que vai ter uma foto de cada um dos eventos. Estão tentando fazer, Reativada. porque é difícil, sei lá, tem 16 mil peças, eles vão poder escolher só 250, de como que foram esses 75 anos. Mas eu acho que vai ser muito legal, né? Estou me preparando para ir ver. É engraçado que o MAM tem muito menos visitação do que o MAR, por exemplo. Eu estava até vendo esses números outro dia. Tipo assim, O um é MAR 20 é e aquele poucos que mil. fica ali na Praça Mauá, né? Um é 20, acho que está 48 mil e o MAR 150, 3 vezes mais. O que tem atualmente no MAM? O que está? Eu não tenho Então, informação. eu não fui ver, mas está tendo essa exposição de 75 anos do MAM. Nem Deve ser sabia. maravilhosa. São os curadores novos, acho que eles fizeram um concurso, um homem e uma mulher, não sei se os dois são negros, ou a moça. Novos ares, mudanças, né? Com certeza. Divulgar o MAM, né? Porque o MAR é bem divulgado, e o Museu da Manhã está sempre cheio também. Eu acho que é por isso. O Museu da Manhã também tem muita visitação. Aí a pessoa já está ali, já conhece. Exatamente, é um circuito, né? É um circuito. Exatamente, tem a roda gigante, né? Acho que tem a ver com isso. E depois ali por baixo vai dar no Banco do Brasil, na Casa França Brasil, nos Correios. Quer dizer, você já pega um grupo de coisas, né? É bem perto, Já o Museu de Arte Moderna é longe, é no aterro, já tem que andar mais. Um lugar meio ermo, né? Agora tem VLT que vai até o Santos Dumont e não é tão longe, né, para ir a pé. É Mas verdade. se você é de táxi, tem aquela passarela em cima do aterro, mas é um acesso pior, sim. Mas, Isabela, uma coisa, para essa exposição do ecoativismo, independente da pessoa puder participar com a obra que já usou a outra, tem algum foco de o que deveria fazer? Não, a gente sempre fala nos textos que essas exposições do ecoativismo pode ser relacionada ao tema,
o material ser reciclado, às vezes a frase que faz a reflexão. Então, Uhum. é bem livre mesmo. Já é um tema, né? Uhum. Já enquadra um pouco o coitado do artista, digamos assim. Aí, se for enquadrar mais, não tem graça. Mas pode ser qualquer suporte. Eu vou começar aqui, vou pegar o catálogo. Justamente. Ih, peraí. Deixa eu ver aqui uma coisinha rápida para abrir o catálogo. O Augusto deu como tema para a próxima exposição. É meio tema livre, né? Pode ser figurativo, abstrato. Eu não entendi bem qual seria o tema. A gente já fez uma exposição, figuração e abstração, está lá no. Acho que está lá, sabe que agora eu fiquei na dúvida se essa que está ou não está. Porque. Mas sim, no fundo é quase que um tema livre. É porque teve época no Brasil, 51, né, aquelas primeiras bienais, que era aberto a tudo. E só tinha abstrato, geométrico, né? E aí, com a geração 80, que voltou um pouco a figuração, porque antes consideravam muito acadêmico, se fosse figurativo, até porque a figuração era mesmo muito acadêmica, né? Então, tinha essa tensão, digamos assim. A vez que a gente fez abstração e figuração, teve mais figuração. Mas é uma brincadeira com esses momentos históricos, né? Também porque eu acho assim, na ditadura, era melhor ser abstrato mesmo, entendeu? Porque era complicado ser figurativo, né? Acho que teve um peso muito forte em relação à política. Aí ficava vendo toda a problemática da abstração, porque na figuração não tinha como não botar as coisas da ditadura, né? E dava muita confusão, até de prisão e tudo mais. Então, era meio difícil isso. Aí é por isso, mas é praticamente um tema livre, sim, entendeu? Mas a gente lembrar que isso já existiu hoje não é, né, importante. E tinha, assim, artista que era muito radical, que o figurativo aqui valia a pena, que o abstrato não tinha nada a ver, enfim, tinham posicionamentos fortes em relação a isso. Bom, em relação a essa exposição, ecoartivismo, a gente tem tentado, né, é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. O OMS já falou que é o problema de saúde pública maior do mundo, questão da mudança climática. E a gente tem tentado, ao longo dos anos, colocar esse tema em pauta. Não teve nenhuma exposição que não tivesse alguma obra relacionada à ecologia, desde o início das Agudes, desde a primeira exposição. Mas a gente acha que a gente fazendo exposição temática em relação à ecologia, ela ganha mais força na reflexão conjunta, né, o trabalho de todos os artistas. E aí a gente fez essa exposição relacionada à ecologia em geral junto com a COP, que é em novembro, né? Tanto no ano passado, no retrasado, no outro, como uma forma de pensar junto, enquanto as Nações Unidas estão pensando junto. Só que aí a gente pediu para o ICMBio uma autorização para fazer a exposição que a gente já tinha feito junto com a COP, né?
Green Minds do ano passado na Floresta da Tijuca, conseguiu. Eu tinha pedido para bem antes, tipo, imediatamente depois do correio, mas acabou que demorou a autorização, a gente também nunca tinha pedido, não sabia os trâmites direitinho, e aí eles acabaram só dando autorização para agora, e, ao mesmo tempo, o marketplace que a gente participa, a Arce, eles fizeram do dia para a noite, assim, avisaram, não tinha nem 15 dias antes, de uma feira de galerias latino-americanas. E a outra edição dessa feira, de 2 anos atrás, a gente não botou tema. Cada artista escolheu uma obra sua, a gente concordou, né, na maioria das vezes, e colocamos Só que a gente achou que aquilo ficou sem um diálogo, né? Ficou uma coisa meio jogada, um monte de obras de arte. Então, a gente achou melhor fazer com tema, e ecologia, obviamente, é um tema importante para o mundo inteiro, e por isso a gente propôs essa exposição agora. Na realidade, já tinha até um outro tema, e aí, como já tinha a questão da floresta e mais a questão da feira, a gente adiantou, digamos assim, essa exposição do ecoativismo. E a gente tinha mandado para o espaço da Funarte também para o início desse ano, e a mesma exposição Green Minds, que a gente ia fazer na Floresta, depois em São Paulo. Foi uma exposição muito grande, né? Muitos artistas, com muitas obras muito impactantes. E aí também não deram a tempo, né? O que a gente pediu, mas deram para agora. Então, a gente acabou achando melhor fazer essa exposição ecoativismo, que a gente está fazendo agora, levar para São Paulo. Pode ser com a mesma obra, pode ser com outra obra. O espaço lá não é pequeno. E, desse jeito, a gente vai levando essa bandeira, né? Como um pilar, digamos, desse coletivo tão lindo que a Zaguti é, graças aos artistas. Então, vou chamar primeiro Iracéia, né? Café com leite, porque está sempre longe e tarde. Obrigada. Hoje está mais cedo. Exato. Hoje são 8 horas aqui só. É cedo ainda. Iracéia, agora que eu vi que eu E não agora, tenho vertical. eu também percebi, mas não tem problema. Vertical, horizontal, eu vendo a minha Ela veio com mensagem. o horizonte. Eita, ferro. Espera aí um instantinho. Isso. Bom, você está falando da ecologia. Estão vendo? Vocês estão vendo o... É que eu queria deixar teu nome junto. Pronto, deixa assim. Agora apareceu, é. Vocês estão vendo? Está me ouvindo? Sim, mas estão vendo a obra, né? Eu estou vendo. Tá bom. Eu tive observando, você falou, sempre tem um trabalho sobre ecologia. Eu estava examinando os meus trabalhos e eu percebi que eu tenho uma grande quantidade de trabalhos versando sobre ecologia. Engraçado isso, porque é uma preocupação. Isso está sempre na minha cabeça. Eu fico, apesar de estar morando aqui, eu me sinto muito no Brasil, porque eu acompanho todas as notícias, estou muito ligada nas situações que acontecem no Brasil. E quando houve aquela queimada em 2021, se não me engano, no governo Bolsonaro, que foi assim muito falado por aqui, essa coisa explodiu, eu entrei num estado de angústia enorme. Eu não conseguia dormir pensando naquela floresta ardendo, naqueles indígenas que podiam morrer assados. Aquilo me causava uma angústia enorme. Então, eu tenho mostrado muito essa minha preocupação. O trabalho que está lá na Floresta da Tijuca, que também é sobre ecologia, é sobre a destruição e a reconstrução. E esse é sobre a extinção.
Ou seja, eu tento fazer um alerta para que as pessoas se conscientizem da necessidade de salvarmos o planeta. Quer dizer, o planeta vai ficar muito melhor sem nós. É o que eu termino no meu vídeo dizendo. Quando a espécie humana morrer, sumir, o planeta vai renascer, vai ficar maravilhoso, porque nós somos um câncer no planeta. É muito triste dizer isso, porque o ser humano ele tem uma capacidade de construir, mas a capacidade de destruir parece que é maior do que a de construir. E o que eu vejo é tanta ignorância, tanto analfabetismo das pessoas não se preocuparem realmente de que o nosso planeta é a nossa casa. Eu fico muito angustiada com isso. Então, eu acho que esse meu trabalho é até um pouco pessimista, porque eu falo da extinção, mas tem no final assim, a Terra vai se salvar quando nós formos extintos, o que também é muito triste de dizer, porque o ser humano tem uma capacidade de construção, de civilização, de criar a beleza. Ainda bem que os artistas têm a capacidade de criação para se contrapor a essa destruição. Então, o meu trabalho basicamente fala desse conflito. E eu acho maravilhoso que a Zaguti dê essa oportunidade para a gente, porque, do meu ponto de vista, quando eu consigo fazer um trabalho desses, é uma espécie de uma catarse, uma descarga, me sinto aliviada, porque eu consegui colocar em algum lugar algo que está me atormentando, que é essa questão do que nós estamos fazendo com o planeta, essas mudanças. Alguém me falou, não sei se isso é verdade, que há 2 dias atrás, no Mato Grosso, nevou. Eu não acredito que isso tenha acontecido, acho que isso é boato. Eu não vi nada na imprensa, mas me disseram que isso aconteceu. Uma pessoa que mora em São Paulo disse que soube, agora não sei se isso é verdade. Já pensou? Cuiabá, a cidade mais quente da América do Sul, nevar é inacreditável. Mas, enfim. Então, era isso que eu tinha a dizer. Obrigada por me ouvir e obrigada por eu poder participar desse coletivo que é tão bom. Obrigada, Iracéia. Parabéns por esse trabalho e pelos outros Céia, todos. vou dar uma parte Obrigada. da Céia. Fala. Eu soube que teve geada no Mato Grosso do Sul. Que teve o quê? Geada Ah, no geada. Mato Grosso do Sul. Mas não foi em Cuiabá, foi em Mato Grosso do Sul, não? Exatamente. Uhum. Eu soube que teve no Mato Grosso do Sul. Estava falando, inclusive, com um parente meu ontem. Ele está próximo àquela região. Ele saiu lá do Paraná. Uhum. Ele está falando que está muito frio. Então, é uma meia-verdade, não é em Cuiabá, mas é no Mato Grosso do Sul, faz mais sentido. Tá. Uhum. Iracéia, você me lembrou aí dessa questão dos vídeos, a gente vai começar a botar eles na arte. Era legal os artistas darem uma olhada, ver se está tudo certo, se o vídeo entrou certo. Eu não entendi bem, vai colocar onde? Na arte. Porque o que Na arte, acontece? sim. A gente tem muitas perguntas da arte e poucas vemos, digamos assim, né, proporcionalmente. Mas uma questão mais ou menos frequente é assim, você tem um vídeo da peça, porque há algum tempo eles já começaram a disponibilizar isso de botar um vídeo da peça. Então, a gente Isso vai é ótimo. o vídeo que vocês mandam, a gente vai começar a botar na arte. Nessa exposição já botamos vários, pode ser que tenha esquecido algum, porque como é a primeira vez, talvez não esteja bem certinho, precisava que vocês olhassem. E sim, acho que é ótimo, porque mesmo se for outra língua, né, porque às vezes a gente outra língua, você consegue ver a obra de uma forma melhor, ver que o artista está se posicionando. E, enfim, eu acho que vai ser mais um mecanismo, né? A gente continua apostando nessa questão do vídeo, embora a maioria dos artistas já não está mais querendo muito ficar mandando vídeo,
porque já tem Eu adoro presencial. fazer vídeo. O vídeo, para mim, é maravilha. E Eu a acho que gente todos tem nós tínhamos insistido. que fazer vídeo, É porque é importante, porque tão é mais mais um fácil, né? suporte, é mais uma Uhum, obra de arte que o artista faz, e ele uhum. pode mandar muito seu recado para a gente que não está te vendo toda hora, não está conversando toda hora. Então, eu acho que isso vai ser bem interessante. Mas obrigada. Eu tenho visto os vídeos que vocês postam no Facebook e no Instagram, os vídeos da gente, e eles estão fazendo o maior sucesso. Muito bom. É. Isso é muito bom. O canal do YouTube, a última vez que eu vi, estava com 39 mil visualizações, uma coisa assim. Então, eu acho Olha que só. acabam sendo vistos, né? Sim. Justamente, às vezes tem gente que gosta de uma obra, assim, no catálogo, gostei dessa obra. E aí, quando vai ver o vídeo, aí ela se apaixona, entendeu? É Uhum. diferente, né? Você cria um vínculo diferente com a obra. Eu acho que é uma penetração diferente e é mais rápido de penetração do que a obra fotografada, do que... Sim. E é muito legal isso. A gente está pressionando até o Vicente e o Maurício para eles fazerem novo curso, porque dá muito trabalho, né? Eles ficam doidos. Dão aula particular para caramba, uma por semana para cada aluno. Então, eles ficam, vamos fazer o curso. Porque assim, o interessante é que cada um fique mais autônomo com seus próprios vídeos, né? Que seja Uhum. mais um instrumento mesmo de expressão para o artista. Uhum. Mas muito obrigada, parabéns pelo vídeo, pela obra. Obrigada. Muito obrigada pela Gostei participação. muito também, Iracé, do seu vídeo. Traduz Muito muito o que eu obrigada. penso. Que bom. Vou chamar a Silvana, Porque no então, já que fundo, você abriu aí o microfone. ah, Se quiser é falar um porque pouco também do projeto do Maciço, Silvaninha. ah, Sempre é bom falar sempre. Vi que nossos mascotes, Felipe e Matheus, estão aí por trás. Eles foram tão é lindos verdade. na Floresta da Tijuca. Saíram Eles todos foram lá. picados. Viu? Eles adoraram o chefe, que eles chamam de chefe, né? O Augusto. Augusto conquistou Felipe principalmente com aquele sanduíche dele. Golpe baixo. Uma graça. O Matheus também adorou o São Augusto. muito fofos. Mas foi muito gostoso, né, aquela manhã, né? Muito. E é engraçado essa coisa da floresta, eu até não falei ainda isso. Às vezes passa criança e a criança pega naquela obra e pergunta para a mãe, aí a mãe explica a obra, assim. Então, foi um tipo de interação, essa coisa da gente É, invadir espaços, né? Talvez os meninos, se fosse numa galeria normal, não tivessem ido, né? Então, é essa coisa verdade. de você ir fazendo esses É. pseudópodos em lugares diferentes é muito... É, fica tipo um movimento mesmo, né? Que eu acho que a Zaguchi é um movimento, é mais do que uma galeria. Ela se tornou um Sim, movimento de resistência num momento é, de crise, né, da arte, da cultura, e durante uma época muito difícil que foi também a Pandemia. pandemia, né? Então, acho que a Zaguchi deu voz a muitas vozes que estavam caladas, né? Por vários motivos, ao feminismo, deu voz à ecologia, é. né? Deu voz, assim, à liberdade de expressão. Então, estavam tantas, né, falas que estavam guardadas e que puderam se expressar, né? E acho que está sendo muito bonito isso, porque apesar da gente não estar ganhando dinheiro, a gente está conseguindo colocar para fora, né? A Iracema falou bem, né? Às vezes a gente precisa, né? O artista tem uma sensibilidade natural, né? E ele, quando ele vê as coisas acontecendo,
se não botar para fora, ele pode até adoecer, né? Então, Uhum. é muito importante você ter uma forma de expressão, de colocar, né, o seu modo de pensar, né, de interagir, de contribuir, porque eu acho que todos nós viemos assim, com essa sensibilidade, por algum motivo, né? Então, tudo tem seu propósito, e quando a gente expõe, né, a gente realiza nosso propósito, né? Nosso país, infelizmente, não assim, não valoriza, né, a arte, né? Mas, independente deles valorizarem, a gente está se valorizando e está Eu acho que valorizando tem uma nossa questão cultura econômica muito forte, porque a também. maioria dos artistas já vendeu mais do que está vendendo agora, seja É, desconhecido, seja famosésimo, né? Então, acho que tem uma é, questão econômica que eu tenho esperança que melhore, né? Vamos ver, sim, mas tem que dar um tempinho, né? Realmente é, estar num governo que é. valoriza mais as artes tende a ter mais Uhum. espaços para essas vozes. Realmente, na época É, da pandemia, não tinha espaço, todo mundo tinha fechado. E estava acontecendo uma coisa muito importante, né? Muito importante, a mais importante das nossas vidas, provavelmente. Nossa, a E era, Zabuti foi importante até para eu botar para fora o que que eu sentia na época da pandemia. era Essas muito coisas todas, semente. né? E Não muita só a gente doença, fechou, como toda fechou a porque não tinha como se destruição. manter, ou fechou por causa do medo em si. Então, eu acho que é importante, e aí realmente criou. A gente fala que tem projetos positivos, né, de galeria. Augusto brinca comigo, você acha que é museu? Porque é um projeto educativo, né, que tem do Carlos, da Lia, do Vicente, do Maurício, o próprio Augusto às vezes dá umas aulas, o projeto de memória, o projeto de acervo, o projeto de coleção, para poder emprestar essa coleção, o editorial, né, que são livros que saem. Outro dia, uma moça perguntou para o Augusto, Sim, pô, mas vocês é estão um fazendo um movimento livro por cultural mês? mesmo, né? Não é um livro iconográfico, mas sim, é um livro, a pessoa pode publicá-la, está numa publicação, é um projeto editorial muito forte. E o Uhum. audiovisual, né, isso que a gente já estava conversando, dos vídeos. Então, realmente, são projetos que normalmente as galerias mais tradicionais não têm. Tanto que a gente começou a se chamar mais de espaço gerenciado por artista, É porque regional que realmente chegando. não é uma galeria normal, né? Mas, É, Silvaninha, Não é uma conta, galeria tradicional. não, é, conta da sua obra e conta da sua luta também, né, fora das Aguts, que é muito linda. então, é, Importante, é um projeto incrível de artistas, vocês dois e a equipe toda. É uma, uma coisa que, durante uma pandemia, conseguiu tirar a gente da solidão, botou a gente Aham. junto. É. Isso foi tão importante para Todos mim. nós, né? A gente se divertiu muito juntos, isso foi muito E, bom. apesar de ter a contribuição e a gente não receber, porque não está vendendo, mesmo assim, o trabalho de vocês, puxa vida, super valorizou, super existiu para botar, para aglutinar e fazer ter visibilidade. Todos os artistas, é uma coisa incrível, adorei. A equipe toda, porque eu, por exemplo, sou uma topeira, eu não sei fazer nada de internet, não sei fazer nada. Então, só ter, puxa vida, os meninos, o Maurício e o Vicente e o Alex, poxa vida, isso foi tão importante. Você acreditar também, ai, muito obrigada, muito obrigada. Sou Belinha, muito eu grata. acho que você falou aí uma coisa importante, né? Nessa questão da profissionalização. Porque, como a gente já falou, as vendas estão difíceis, e, enfim, de vez em quando vende alguma coisa, né? Mas não é uma coisa assim tão frequente. Mas eu acho que algumas coisas aconteceram na profissionalização dos artistas só foram possíveis graças a esse coletivo. Porque, por exemplo,
Se você vai pagar para fazer um filme você sozinho, é muito caro. Para entrar no marketplace, nem consegue, tem que ser com galeria e mesmo assim é caríssimo. Então, tem coisas que a união que gerou essa força, né? Para a gente ter espaços que normalmente são de muito poucos artistas, né? Se for olhar que artista que tem ali, brasileiro, são os muito conhecidos, porque os outros não conseguem entrar, né? Então, sim, o mundo das artes ele tem uma dificuldade muito grande de entrada, até porque, em geral, os que vão para museu, os que já foram de feira, já foram de galerias bem reconhecidas, né? Com muitos anos de trajeto, e os outros Ô, ficam sem entrar no mercado, né? Então, Bela, e sim, também são mulheres na grande maioria. Isso é sim, importantíssimo, é, porque mais você de 60% dos nossos artistas são mulheres, que pois é, porque historicamente no são mais mundo da arte silenciadas. existe Sim, uma restrição com as mulheres, eu não sei o que é isso, que são é, tantas artistas, você vê pouco, você ouve falar pouco, você vê poucos trabalhos, nos é. museus mesmo, e eu acho que essa visibilidade, nossa, eu só tenho que dizer, ô Belinha, incrível o que vocês fazem, incrível, Que bom, incrível, minha bela linda. incrível, maravilhoso. Mas vamos lá É para a verdade. Silvaninha. Fala, minha querida. Então, tá. Eu vou só falar um pouquinho aqui da Aurora. A Aurora é esse espaço, essa feminilidade que tem no planeta, que eu acho assim que todos os meus quadros falam muito da feminilidade, né? Tem um pouco de feminismo, mas tem muito feminilidade, porque eu acho assim que se a gente não descobrir no nosso planeta a força da feminilidade, nosso planeta tende a se extinguir mesmo, né? Porque o feminino tem a ver com da vida também, né? Com cuidado e tudo. E, e a gente deixa, muitas das vezes, assim, aflorar essa parte muito mais destrutiva e competitiva, né, do que o cooperativismo, né? Então, com isso a gente vai degradando, né, nosso planeta a Aurora ela é meio enigmática, né? Então, porque ela, ao mesmo tempo que ela tem um tom escuro, né, profundo, ela também tem as cores claras, mas as cores claras estão circulares como se fosse um furacão, né? Então, é, é uma mistura, né, de porvir com cataclismo, né? Então, é muita coisa ao mesmo tempo. Mas é um pouco do que eu sinto com relação ao hoje, né? A gente está sempre na esperança de um porvir, né? Mas ao mesmo tempo a gente se sente num furacão, né? Como se a qualquer momento, assim, né, tivesse a sensação de que as geleiras estão degelando, todos os conhecimentos que a gente obtém, do aquecimento global e tudo mais. Então a gente vive, né, nesses medos constantes, né? A guerra aqui na Europa, que se assoma a possível destruição da humanidade, né, com uma bomba nuclear, né? Enfim, tantas coisas que a gente vive, né? E, ao mesmo tempo, a Aurora traz esse anestesiamento, né, da nossa sociedade, que a gente está ali no horizonte, olhando, e nossas vidas estão tapadas, né? De alguma maneira, a gente está anestesiada, a gente não... tanta coisa, é tudo isso, assim, que me passou na cabeça. É claro que na hora que a gente está pintando, né, a gente vai soltando só, né, não vai pensando muito. Mas é mais ou menos o que passa, assim, na cabeça, e a Isabela pediu para eu falar um pouquinho também no movimento, né, que a gente a Zaguti ajudou também muito nesse movimento do Maciço da Preguiça. Eu moro perto de uma reserva, né,
que é ali da reserva da Tijuca, né? Maciça da Tijuca. Só que esse maciço ele vem em Botafogo, tem lá do Jardim Botânico, vai pelas morras atrás, e como sempre, a indústria imobiliária vai tomando conta, né? E tomou conta de uma área que era para ser de preservação, porque era preservação de encosta, né? As encostas do morro. Aí foram cortando os morros e construindo prédios encaixados na rocha, praticamente. Até contra a própria lei, né? Que a lei é que tem que ter pelo menos 50 metros de distância, né? De uma rocha, porque a rocha ela dilata, né? Então, dá um problema estrutural nos prédios. Enfim, mas hoje em dia se pensa muito pouco no depois, né? Pensa-se no agora, né? No esgotamento dos recursos e na necessidade de produzir lucro, né? Enfim, aí assim, a gente se levantou contra isso porque a gente encontrou uma preguiça fugindo, né? Muitos outros bichos também. Atrás tem araras, tem papagaios, que eles, quando acorda de manhã, as araras saem voando e cantando, né? Principalmente aquelas pequenininhas. E muios pássaros, né? E com a quebradeira dos morros estava, assim, ensurdecedor, né? E os bichos todos fugindo. E a gente resolveu fazer uma petição para o Ministério Público para a preservação do restante que sobrou, né? Que era um terceiro terreno que era público. E aí começou esse movimento. A Isabel pediu para eu contar um pouquinho, porque acho que vocês já estão pegaram o começo, né? Já tem 1 ano e meio. E agora no ano passado, a gente conseguiu um projeto de lei para manter esse local, né? Aí deve ir para votação esse mês ou agosto, porque tem o recesso, né? Em julho, daí tem em agosto. Então, assim, só para ilustrar, né, quantas coisas que a Zaguchi fez, né? Ela não fez só, né? Quer dizer, claro que tem os moradores, tem várias, né? Tem a AMAB, tem muitos outros que se juntaram nessa luta, né? Mas, assim, por isso que eu acho que hoje a Zaguchi, ela está se tornando um movimento, acaba que ela acolheu os artistas, né? Se tornou um movimento de liberdade, de resistência, né, de busca né, de uma existência melhor para todos, né? Acho que a Lúcia está querendo falar, né, Lúcia? Levantou a mãozinha aí. Pode falar, Lúcia. Fala, querida. Fechou a câmera. Pronto, agora Gente, boa tarde a todos. É que estou Boa assim tarde. em casa e eu vim aqui corrida, escondida, para conversar com vocês, que eu quase não tenho participado dos eventos, desses encontros que eu adoro, adoro mesmo, de encontrar vocês, de conversar, ouvir a opinião de todos. Como a Silvana falou, a Iracéia, esses encontros reativaram nossa vida. Nós estávamos numa inércia aí da pandemia, e eu acho que isso aí fez, sei lá, um renascimento, um negócio muito bom, sabe? Pelo menos para mim, eu sinto isso, uma energia muito boa. Eu fico ligada para saber o que está acontecendo. Toda hora eu quero ver como é que está indo a conversa da Zaguchi, do grupos e tudo mais, eu acompanho. Eu não pude participar da exposição lá, presencial. Gostaria muito de ter ido na Floresta da Tijuca, mas não pude. E acho que assim vai ser um pouco complicado para mim agora estar presente numa área de saúde. Então, assim, ele precisa muito de mim e eu não tenho como dividir isso com ninguém. Meus filhos trabalham, minhas filhas trabalham, então fica complicado. Mas, falando, né, da nossa exposição, eu gosto muito desse tema, eu acho maravilhoso. E o meu trabalho está aí? tá. Tá aí? Ah, tá. Não está vendo, não? Tá, né? Tô vendo. O meu trabalho, Muito bonito. que eu fiz,
foi uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é o sucateamento, o reaproveitamento de coisas que eu tenho. Eu faço isso de alguma maneira, com tudo. E aí, quando a proposta foi na arte, eu falei, e agora? Quero fazer também. Aí eu fui ver o que eu tinha. Aí aqui eu moro numa casa, aqui em Itaipu. Aí fui ver, peguei essas folhinhas do chão, os raminhos das árvores também, que já estavam caindo e tudo. Esse tecido que sobrou de um trabalho que eu fiz. E aí eu dei esse toque, assim, de não querer um acabamento, mas de dar a ele um toque de rústico, de coisa que não tinha um final, sabe? Assim, um acabamento aperfeiçoado. Eu queria que passasse essa ideia. E da natureza também. Eu gosto muito, eu fui criada em ambiente assim, numa fazenda. Meu pai era administrador do estado, né? E a gente catando coisas do chão, das árvores, comendo fruto e tudo mais. E eu fico hoje, eu lembro com muita felicidade que meu pai tinha essa ideia de preservação. Ele dizia, a gente, criança, queria brincar com as coisas e dizia, não pode arrancar a folha da planta, tem que pegar a folha que está no chão. O que vocês acharem pelo chão, vocês peguem e vocês brinquem. É um monte de criança brincando, então a gente não podia arrancar. Não quero ver isso. Então a gente fazia nossas brincadeiras com as coisas que estavam soltas, que já tinham sido descartadas pela natureza. Então foi uma coisa bacana que eu aprendi, sabe? Nós íamos na horta e a mesma coisa, não podia, não quero que arranque, porque a gente não sabia nem colher uma coisa da horta, porque a gente estragava a planta da horta, né? Estragava. Não sabia mexer, lógico que estragava, mas então o que tivesse no chão podia pegar. O que foi descartado pode ser aproveitado. Isso daí foi o que eu fiz nessa obra, foi um pouco desse conceito de o que está sendo descartado pela natureza e que eu posso aproveitar. Lógico que tem a tinta, que não foi descartada, não é uma tinta natural, mas eu trabalhei com ela nessa intenção de aproveitar o que eu podia e imprimir aí, dar esse toque de reconstrução daquilo que eu tinha no momento. Eu gostei muito de fazer, sabe? Eu, assim, adorei essa exposição, adorei ver o catálogo, fiquei encantada, muito bonitos trabalhos, vocês estão de parabéns. Nossos artistas parecem que, gente, são estrelas, são maravilhosos. Oi? Então, assim... Quando entra aberta, a pessoa não sabe. Então, assim, as propostas que surgem, elas ativam a nossa mente, elas, pelo menos para mim, eu vou buscar em mim coisas, o que eu tenho sobre isso para falar, o que eu tenho sobre isso para... e construir algo a partir disso. Então, eu acho que é muito importante a arte através de um tema que vocês propõem. Eu fico encantada com essas propostas e eu quero sempre participar, sempre. E sempre que eu posso, eu estou aqui presente e agradeço muito estar com vocês, conversar aqui. Eu vou ter que voltar lá, que minha família está me esperando aí embaixo. Eu fugi escondida, fui escondida. Fiz minha filha no escondido, falei, olha, eu vou lá em cima rapidinho, já vem. Tá bom. Mas eu falei assim, não posso deixar de participar, eu tenho que falar uma palavrinha com eles, porque são muito queridos. Vocês são muito queridos, muito mesmo. E é isso. Muito obrigada, minha lindona. É verdade, obrigada. Nessa arte não é uma semente que vem brotando, que a gente, cada vez que vocês dão ideia, gente, nasce algo diferente. Pelo menos para mim é assim. Eu fico muito feliz. Uma poética, assim, sensível, uma coisa linda do seu trabalho. Parabéns pelo trabalho. E a gente espera que as coisas fiquem todas boas, né? As questões de saúde deixam a gente doidinho mesmo. Mas a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? Porque faz parte, é a vida, né?
Obrigada, Lucinha. Eu vou Gente, chamar a então, Bela que está falando aí. obrigada. Eu, Vamos embora, vamos pegar aqui. eu não tenho muito jeito para falar, não, principalmente do meu trabalho. A questão é que a situação é alarmante, eu acho que é alarmante. Então, a gente está vivendo uma situação no mundo, derretendo as geleiras, os enchentes. Quanto tempo resta para se tomar uma atitude de mudança radical, né? Fazer valer todos aqueles que protestam, que estão em pé por essa causa, para que haja uma possibilidade de sobrevida, né? de vida na Terra. Tenho medo, sabe? Acho que o tempo está avançando e a gente não sabe como é que vai ser daqui a 5 anos, por exemplo. Pode ser que daqui a 5 anos até não tenha gente aqui, não tenha caído um morro ali, mas eu me preocupo. E eu agora vou para o caos do meu ateliê transformar em ordem, porque ele está todo o lixo que eu fiz durante 3 anos, né? Então, essa semana ou semana que vem, que eu acabei de sair de uma pneumonia com asma violentíssima, mas eu vou, essa semana ou a outra, já vou começar a mexer no lixo todo e dar um destino. Vai ser bacana. E vou limpar o ateliê, porque também 3 anos juntando lixo, juntou muito, né? Aí vou pegar algum disso. Então, a questão aí é o tempo. É uma coisa lúdica, né? É lúdico. Mas a situação não é nada lúdica, né? A situação é seríssima. Então, tem uma ambiguidade da questão do tema em si, que é um tema que é o tempo, quanto tempo, para onde vai o tempo, onde nós estamos no tempo, no espaço, o que vai acontecer. Essa busca de correr atrás do tempo, né? Antes que não dê mais tempo. Bom, é isso. Vocês me ouviram? Sim, Ah, é um tema apaixonante. A gente já teve uma exposição só disso, né? é um tema que a gente não sabe como é que vai ser, né? O tempo é que vai mandar. A gente tem que correr, 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 correr. Correr muito. Parabéns, minha Cansei bela de juntar linda. lixo, cansei de juntar lixo, fiquei muito, muito preocupada com a quantidade de lixo que eu fiz nesses 3 anos. É, E agora, aquela exposição reciclagem que a gente fez, o marido da Ana Pose, o Antônio, é síndico do prédio deles, ele me deu várias dicas para eu dar para o síndico aqui do meu prédio e melhorou muita coisa aqui. Gente que vem pegar coisa reciclável, reciclagem de óleo, enfim. ficou tudo, óleo também, nunca pode desperdiçar na terra. Aqui está meio fraco ainda de coleta seletiva, por isso eu vou fazer Se você quiser, eu te passo esse telefone que ele me mandou, porque eles vão pegar em casa. eu E preciso aí a gente saber sabe que está indo para reciclar. Muito legal. papelão, né? Porque eu estava trabalhando com papelão, agora Papelão também vou finalizar a série de papelão e vou precisar que alguém venha recolher vidro e papelão. Vou te mandar Eu o nome também, do homem. tá. Começou a vir aqui. Ele cobra para recolher? Ele cobra Não, para recolher? não, eles ganham uma grana com isso. Cobram não. Eu acho que pareceu um trabalhinho que não tem essência, mas ele tem uma essência forte. Ele é um trabalho simples, mas ele tem uma essência
forte, como se fosse um grito, né? É muito bonito, sim. Muito Um grito, forte mesmo. um grito. Muito E obrigada. aquilo que eu falei, a gente tem esse privilégio de estar com vocês, que isso é o mais importante. Quero sempre participar. Estou gostando muito. Obrigada, E minha junto, né? A querida. gente vai junto, vai junto. Os temas são muito, eu ia dizer bacana, mas são sempre muito políticos e abordam assuntos de emergência. Isso está sendo bom. A Leonora às vezes brinca, você expõe muito tema político. A gente fala, senão não seríamos nós. É. Embora os temas são um guia, a pessoa pode não seguir o tema, né? Mas, enfim. Obrigada, minha belinha linda. Obrigada, Zaguti. Obrigada, Linha Augusto. Obrigada a tantos O artistas Augusto não maravilhosos. entrou ainda, ele está descendo de Petrópolis, acho que está subindo na serra. A cada abertura, a gente tem uma verdadeira aula de experiência, com a experiência dos artistas, contando seus pontos de colocação dos assuntos e da arte em si. Quem está falando desse iPhone 2? Mas eu vou chamar o Marcelo, que estava aí desde cedinho. O Marcelo está me ouvindo? Tô, peraí. Oi? Eu vou seguindo aqui meu... O Igor até que pegou para mim. Oi, boa noite. Boa noite. Ah, é Rose, que eu... Quem era? Tá bom. Marcelo. Ai, meu Deus, hoje eu estou meio lerda. Oi. Bom, esse trabalho foi surgindo da ideia aos pouquinhos, né? Você até acompanhou na época com o Augusto, né? Ele surgiu até meio do nada dessa polêmica toda que está havendo da tirolesa, né? Eu fui pesquisando, achei que essa frase do Aristóteles tinha tudo a ver com o contexto, né? Que havia outras coisas que a gente estava até avaliando que talvez não fosse o conveniente, né? Não sei se você lembra de todas as pesquisas que tinham sido feitas, né? Não só em questão da imagem, como também a questão do tema, né? E aí surgiu essa ideia. Muito legal, Marcelo, essa tua pesquisa do Rio, e todo tema ele dá um jeito de botar com a pesquisa do Rio, é muito legal. Parabéns. Tá certo. Parabéns, obrigada. Vou chamar a Rose, então. Está precisando sair? Aqui, 5, 6. Oi, Oi, peraí. tudo bem? Ah, o teu está no Green Minds, né? Peraí. O meu está no Green Minds, é. Peraí. Você recebeu ele da Vitória? Ela se entregou? Recebi, está comigo. Tá. Só que eu tenho que ir lá na floresta para botar ele lá, entendeu? Quando você for, tudo bem, sem problemas. Eu vou tirar uma foto do corpo. Peraí, querida. Você passou?
Aquele armáriozinho lá, na gaveta, primeira gaveta da direita. Foi. Eu não sei porque o dela está saindo toda hora. Sim, o teu está saindo toda hora. Como é que eu vou diminuir isso aqui? Ó, tô botando a mesa aqui, ó. Vocês estão só. Consegui baixar? Não, vocês não estão vendo, não? Não, esse não é o meu, não. Esse é da Renata Barros. Tá o olho da Renata Barros. É. Pujol, do Pujol. Espera aí, eu vou botar stop share e vou voltar ao share. O olho da Renata. Pronto. É isso aí. Dando para ver agora? Tá dando para ver, sim. Tá dando para ver, sim. Esse trabalho, você sabe que eu trabalho com a luz e o movimento da água, né? Então, esse foi um dos lugares, né, que eu fui, que também tinha até um pouco de poluição também, né? Mas deu uma boa foto, né? E agora também o Augusto hoje me mandou uma mensagem dizendo que a próxima exposição vai ser figurativo e abstrato, né? Aí eu me lembrei que a primeira exposição que eu participei das Agudos foi com esse tema, em fevereiro de 2020. Exatamente. Foi lá na galeria, lá no Shopping Cassino Atlântico, né? Foi isso mesmo, Rose. Mas foi muito bom. A exposição também lá nos Correios foi maravilhosa, né? Eu consegui dar um pulinho lá, coisa rara, né? Mas consegui, né? Estava muito eu bonito. comecei hoje a reunião convocando todo mundo para ir para São Paulo, porque a gente foi aceito. Quando? A exposição começa 2 de setembro. Vai até 1º de 2 de setembro? Tá. Provavelmente eu vou estar expondo em São Paulo, na Galeria Flexus, em setembro também. Tomara que coincida, né? Porque aí eu vou uma vez só, né? Vai ter a Bienal, começa dia 5 para profissionais de arte, e tem o Rotas Brasileiras da Feira da SP Arte, que vai até o dia 3. Então, vai ter uma... Mas vai ser Bienal? Hã? Vai ser Bienal em São Paulo? Vai. Esse ano também, né? Porque não teve um da pandemia, então teve ano passado e esse ano tem de novo. Eles já estão credenciando as pessoas, tem que entrar no site e se credenciar como profissional de arte, porque aí pode ir no dia 5. Vai ter essa feira, e aí vai ter nossa exposição, agora vai ter a tua também, você vai ter uma turma para ir lá, faz uma conversa. Vai ser tudo junto. E, aproveitando o momento, se tiver alguém aí do grupo das Agudos de São Paulo, eu estou fazendo uma exposição até o dia 25 na Unibis, no Centro Cultural Israelita, de trabalho de cianotipia. Então, quem estiver em São Paulo, pode ir lá ver os meus trabalhos lá também. Parabéns. Gente, inventando moda, Isabela. Sério, Rose. Inventando moda, né, Isabela? Muito boa moda. Mas, olha, muito obrigada. É a Iracéia que está falando? Isso, eu mesmo, moda de boa qualidade. Sou a Iracéia. Tudo bem? Oi, Rose, tudo bem? Mas eu tenho feito muita coisa, né? E em 2022 foi assim, um monte de exposição, e já comecei em todo o ritmo agora, em 2023 também. Mas as Agudos praticamente me deu uma sorte danada, desde que eu comecei com as Agudos, que eu não paro mais, né? Que maravilha! Eu comecei em 2020, de lá para cá. Muito legal. Eu não tenho tido tempo, por incrível que pareça, de fazer os vídeos, mas eu vou voltar a fazer. Pode deixar. Tá bom? E, olha, muito obrigada, vocês são 10, né? Nós temos feito vários trabalhos, vários temas muito bons, né? Às vezes não dá para
quer dizer, participar de tudo, por exemplo, carnaval, eu não tenho nada de carnaval. Isso que Né? você Então pensa. fica difícil. Né? Eu, por exemplo, agora eu fui convidada para participar daquela exposição de Liechtenstein sobre futebol. Eu me lembro que eu já pintei um quadro a óleo de futebol, mas eu não tinha uma foto de futebol, você acredita? Aí eu não participei, né? Paciência, fazer o quê? Entendi. Não ia fazer uma foto qualquer, né? Para participar, né? Não Mas me eu interessa fazer sempre uma foto falo qualquer. que os temas, assim, a gente conta que uns 60% dos artistas só vão fazer aquele tema. Você vê. E que, como sempre tem um texto, eles dão base para o texto. Mas é um guia, as pessoas podem participar com o que quiserem, né? Porque justamente são artistas, não tem como ficar botando tão dentro da caixinha o artista, que às vezes é duro, né? Então, por exemplo, Verdade, essa tua verdade. obra para carnaval serve, aquela coisa assim, que você não sabe nem onde está. É porque talvez eu não veja isso, né? Mas tudo bem. Obrigada, né? parabéns Quando dá, pelo eu seu ânimo, participo. que é um Obrigada. exemplo. Isabela, eu vou ter que sair, que eu não estou em casa, né? Mas Tá, eu eu fiz vi, todo quando você esforço me para trazer chamou, o eu meu falei, ela deve fonezinho de estar precisando ouvido. sair. Pois é, eu estou com meu fonezinho de ouvido que eu queria participar. Né? Parabéns Então, pela dá um sua abraço em obra. todo mundo aí, Iracéia, todo mundo que me conhece, um beijo em todos. Beijo. Tá bom? Obrigada, Rose, um Beijo. beijão para você também. Parabéns pela sua obra. Obrigada, Beijo, Iracéia. Um tchau. beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Vou chamar agora o Vitor. Vitor, eu tenho uma foto melhor do que essa, que a Leonor fez com todo carinho, e eu estou vendo que não Foto botei. o celular. Eu tenho uma máquina fotográfica, ela emperrou. Não, Aí peraí. acabou, agora não tem mais saída, tem que ser. Deixei para a última hora. Não tem que. Deixa eu ver se eu acho aqui a foto que a Leonor fez para mim. Eu burramente não estou conseguindo mexer no e-mail porque está aberto. Eu burramente não botei no catálogo. Eu pedi para ela fez. Elas, pelo menos, elas mostram a variedade, né, das coisas. Aí que. Espera aí, achei aqui. Espera aí um instantinho só. Deixa eu parar com esse. Tomara que esteja melhor mesmo, porque eu fiquei chocado assim, com a qualidade quando eu vi depois reproduzida. Meu Deus, eu preciso acertar uma máquina fotográfica. A minha máquina fotográfica está uma porcaria. Está enterrada na tela. Está melhor, Está legal. Dá para por ver causa da todas cor juntas. da cerâmica, né? Aí, eu primeiro queria agradecer assim, esse carinho, o trabalho de vocês, que é sempre cuidadoso, né? E, para mim, e acolhimento, né? Seu e do Augusto, porque eu vivia fazendo oficina aqui, oficina. Você vai expor agora? Ficaram até meio assim, surpresos, porque eu disse, acho que eu não tenho mais futuro de assim, mostrar para ninguém, mas às vezes achava pena que eu vou acumulando uma série de trabalhos, e aí aquela exposição de oficina que a gente faz na UERJ, no SESC, né? Mas, na verdade, desde muito assim, jovem, eu ia fazendo trabalhos, cursos, e cerâmica eu comecei, eu estava hoje calculando, é engraçado, eu acho que comecei em 2000 e pouco a fazer cerâmica, lá na UERJ. E aí fui definindo mais ou menos algumas propostas, né? Quer dizer, vocês todos, eu vejo, é muito bom conviver com vocês e ver assim essa dinâmica, né, do trabalho das pessoas, como é que é, né? Aí, assim, por exemplo, eu comecei, agora você vê, né? Isso aí é fruto dos horrores que a gente passou. Não parece, mas talvez não pareça, mas é. Assim, depois de 2018, né? Lá na UERJ, eu comecei a chegar e dizer, eu quero fazer um trabalho com folhas. Aí alguém estava comentando aqui, pegar folha de árvore que cai, né? Aí
trazer uma opção de folhas e tentar fazer em cerâmica alguma forma que tivesse a ver com isso. Mas aí você vê, a gente vivia uma angústia tão grande que essas folhas foram se transformando em monstros, coisas monstruosas, né? Aí eu dizia, meu Deus do céu, só sai coisa, só sai imagens assim, formas monstruosas. Até tem uma aqui que eu queria mostrar, porque tem muito a ver com isso. É assim a tentativa de fazer folhas e assim a pulsão que ia tendo nas minhas mãos, um trabalho. Daqui a pouco eu via dizer, estou fazendo mais um monstrinho. E aí eu comecei a ver são bocas, né, que talvez tenha a ver com uma coisa que me inquieta muito. Eu não sei falar muito assim sobre o que a gente faz, né, porque eu acho que tem a ver com uma coisa muito de pulsões da gente justamente trabalhar com o indizível, né? Eu vivia trabalhando nessa época, né, dando aula, fazendo palestra. Aí, quando chegava na aula de cerâmica, eu chegava, pegava um pedaço assim de argila, começava a bater no papo. Daqui a pouco eu começava a me concentrar, aí dizia, eu estou trabalhando com coisas que eu não conheço, eu não sei o que é isso que eu estou fazendo, é alguma coisa que está me motivando. E depois eu fui vendo, são bocas, né? São bocas que eu acho que tem muito a ver com uma sensação que eu passei a ter, eu tenho sentido cada vez mais isso. Eu estou morando no Flamengo, eu morava em Santa Teresa, também ouvi isso, né? Depois de 2015, por aí, antes, 2012, talvez, eu desci de Santa Teresa, passei a conviver com essa coisa urbana, né? Eu vivo cercado de mendigo, eu saio de casa, tem gente que segura o meu braço, pedir, eu estou com fome, eu preciso de uma roupa, o meu filho quer estudar, eu estou aqui, estou com uma criança, então eu não sei se é essa sensação, entendeu, de bocas para tudo que é lado, de pedindo coisas, de solicitando, né, que a gente está vivendo, né, de uma carência muito estúpida que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que o desequilíbrio que a gente está vivendo no Brasil também talvez seja mais sensível nesse sentido, né, do desespero, do abandono. Eu vejo a Iraceia, né, falando, eu tenho um grande amigo que mora em Portugal também, e eu passo muito essa ideia para ele, olha, Alfredo, você que não vive há uns anos no Brasil, não imagina quanto aumentou o nosso contato com uma miséria generalizada, né, que não é só a destruição do meio ambiente, é a destruição de tudo, né, da escola, da saúde, da educação, a universidade, que eu via o UERJ decaindo, até que a nossa oficina decaiu lá na UERJ. Aí eu soube que ela depois, ainda por cima, eu peguei esse final da oficina fazendo esse tipo de trabalho, aí depois eu soube que ela mofou toda durante a pandemia. Eu ainda salvei, tem uma peça aqui, ou duas, que eu salvei, limpei, que ainda ficaram lá. Quer dizer, uma coisa assim que a gente viu materialmente de decadência muito violenta em tudo, né? De carência, de pedido, de socorro, né? Em tudo. Desculpe a minha angústia de falar nisso, é porque eu realmente assim, eu fiz esse trabalho. Aí é curioso, né? Também esse processo que eu acho que eu aprendo aí com vocês e aprendo muito vendo, é muito bacana ter ido os dois vernissage, né? De olhar assim, caramba, olha só, eu já falei da outra vez da Ericeia, né? Que é claro, algumas pessoas a gente se identifica mais, diz, se eu fosse pintar, eu ia fazer assim, eu ia entrar por aí. Eu gosto desse trabalho com cor, esse risco de botar uma opção de cor, sabe? Eu digo, poxa, isso é fascinante e corajoso, né? Trabalhar com cor, tá vendo? Até a cerâmica eu decidi trabalhar assim com o estilo que eu coloquei de outra vez é preto e branco, né? Quando eu me arrisco com cor, eu digo, eu acho que eu fiz uma bobagem, não sei, não me sinto seguro. E aí eu comecei a ver que eu queria fazer umas intervenções, né, na cerâmica, então eu descobri esse lápis, um lápis aí que eu descobri numa papelaria aí que ele é meio gorduroso, é muito gostoso de trabalhar para realçar essas formas, né? Aí é curioso, né? Manifesta uma angústia da gente, o desespero. Depois você quer dar um acabamento, você quer fazer com que seja visivelmente interessante, né? Juntei uma mesa aqui em casa que tem mais outras dessa série
aí, né? Daqui a pouco passa-se a febre, aí eu guardo. Aí é isso, eu estou achando muito bacana esse contato com a Zaguchi, de te dar temas, se você dizer, isso eu posso fazer. Talvez você está falando carnaval, eu disse, bom, eu não tenho nada até agora que... Eu adoro carnaval, mas não tem nada que fale sobre carnaval. Bacana, agradeço muito esse acolhimento e essa oportunidade, que só o fato de estar no Verdissage é um diálogo, que a gente conversa lá, eu fico vendo, fico entretido, aí pergunto, como é que você fez isso? Que técnica? Aquele menino, né, que é da Belas Artes, que eu comecei a me informar com essa questão da tinta a óleo, que eu nunca usei bem quando fiz uns cursos por aí, e a tal coisa da cor, né, também. E eu acho bacana a gente poder ter essa oportunidade. Obrigado. Ô, Vitor, eu queria fazer um comentário sobre o que você falou. Aqui, da minha janela, tem 3 latões de lixo, porque aqui a gente não tem porteiro no prédio. Você desce com seu lixo e tem o lixo reciclado, vidro, papelão, detrito orgânico, etc. Então, a gente põe as coisas na lixeira, e a lixeira fica bem em frente à minha janela. Pois não é que tem pessoas que abrem a lixeira para colher comida? A situação aqui está tão preta, a inflação subiu mais de 10% por causa da guerra, as pessoas estão passando fome, coisa que eu nunca vi nesses 5 anos que eu moro aqui, eu nunca tinha visto mendigo. Agora, as pessoas estão pedindo dinheiro na rua, estão pedindo esmola. Não tem gente morando na rua, mas as pessoas estão com fome, porque você não consegue mais fazer um supermercado. A comida da minha gata, que eu pagava 90 cêntimos uma latinha da Gourmet, eu fui ontem no mercado, eu não pude comprar. Uma latinha estava R$ 4,89. 4 euros, sabemos o que é, né? Pois é, mas de 90 centavos para 4 euros é um assalto. Então, a gata vai ter que se sujeitar a comer comida, eu vou ter que comprar comida para ela, fazer de alguma forma. Agora, a gente tem que andar na linha e tem que gastar o mínimo, porque está tão caro, tão caro, tão caro, que as pessoas já estão indo na lata de lixo pegar comida. Então, no Brasil, quando eu estive em outubro, realmente você fez uma metáfora, o seu trabalho das bocas me tocou muito, porque quando eu saía na rua, a minha sensação era que eu ia ser devorada, porque as pessoas estavam com tanta fome, pedindo tanta coisa, me dá 5 centavos, me dá R$1, me dá R$2, e você ficava naquela angústia, porque se eu desse, eu também não ia poder comer, acabava o meu dinheiro. Mas eu fiquei muito angustiada com isso. Mas aqui em Portugal, a situação está preta, na Europa toda, porque essa guerra não acaba, essa guerra consome todo mundo. A Alemanha está quebrando, porque não pôde realizar o gasoduto. A Inglaterra, eu estive agora, mês passado, no casamento do meu sobrinho neto, que foi em Londres, numa sexta-feira, não tinha ninguém na rua. Londres, que era uma capital esfuziante, não tinha ninguém na rua, decadência. Está todo mundo vivendo uma miséria horrível, e é geral. A Europa está entrando, está afundando. Eu não sei até onde eu aguento morar aqui, porque eu ganho em real, mas é só para te dizer que essas bocas que pedem comida estão no mundo todo. A situação está muito ruim no mundo todo. Era isso que eu queria te dizer. Não é só Brasil, não. Eu acho que a gente esperava que, com a mudança do governo, um Bolsa Família melhor, isso fosse melhorar, né? E, efetivamente, não melhorou até agora. É lento, né? É lento. É verdade, é lento. Mas eu continuo com esperança que melhore. Eu também. Agora, Vitor, esse trabalho dá para ser carnaval também, entendeu? Carnaval é fantasia, cada um diferente. Então, é muito importante vocês saberem que a gente não é porque é carnaval, porque é futebol, poderia ser futebol, um grupo jogando, cada um com suas diferenças.
Então, não é Sim. porque a gente dá um tema que tem que ser exatamente ipsilíptico aquele tema. Entendi. Pode ser outra coisa, digamos assim, entendeu? Vou Mas é chamar. legal que alguém falou, esse estímulo, eu acho isso bacana, porque eu Sim. comecei a notar até coisas que eu escrevo há muito tempo também, né? Assim, eu vou seguindo uma linha, eu digo agora, eu estou escrevendo sobre tal coisa, aí eu estou na rua, aí aparece uma impressão que parece não ter nada a ver com aquilo e torce, se transforma Sim. naquilo, entende? Assim, caminha. Eu Várias acho bacana essa formas, ideia né, de de você ver. dar um tema, né? Eu acho bacana isso, vocês darem um tema, entendeu? Muito bacana. Uma sugestão, né, para a É gente uma ir. sugestão, a gente faz o texto com o tema, mas não é uma prisão, não, sabe? Pode até não ter Aliás, nada a ver. só para terminar, eu já tinha elogiado para o Augusto, eu não sabia que era você que fazia, eu não localizava o nome das pessoas, conheci muita coisa ao mesmo tempo, né, entrando em contato com vocês. E o que eu gostei demais dos textos introdutórios que você faz, achei, cara, quem é essa pessoa? Ele escreve bem e explica bem as coisas, eu disse, caramba, aí depois eu vi que era você, legal, Mas tem gostei o muito. Carlos também, né? Sempre tem um texto meu, o Carlos já está fazendo, ele falou, já tem 3 anos, fez todos juntos. Aham, Eu faço um, ele faz o outro, né? O legal. professor de História da Arte. Aham. E vou chamar a Hilda. Oi, boa tarde. Oi, minha querida. Ah, eu estou aqui assistindo e estão falando, né, da reunião que é esse nosso encontro. E como isso é importante mesmo. Por quê? A gente ouve falar assim no grupo dos impressionistas, os movimentos dos pintores no passado, e como é que um nutria o outro, né? E isso está acontecendo aqui com a gente também. É maravilhoso, tanto o encontro presencial, que agora tem, né? Quanto esse aqui, que é diferente do presencial. Aqui a gente escuta muito mais o relato de cada um, a vivência de cada um, e isso também nos toca, né? É muito bom. É muito interessante, muito. Agora esse relato todo da situação que está no mundo de fome, né? É uma coisa que assusta bastante. Mas tudo, como tudo é passageiro, como tudo passa, eu acredito que isso há de passar também, né? E eu acredito que aqui no Brasil vai melhorar também. Eu tenho essa expectativa e eu acho que tem pistas mostrando que vai melhorar mesmo, né? Sobre o meu trabalho, nesse tema, já foi lá no trabalho anterior sobre ecologia, né? E eu reeditei ele. Eu comecei a trabalhar nele de novo, eu não fiz nova foto, né? Mas eu fiz pequenas modificações, aquelas coisas que, de repente, só eu sei, não é? E é justamente falando disso, essa mudança, né? Que a gente... Eu acredito que existe a mudança promovida pela humanidade e também o planeta que é vivo, né? Houve a era do gelo, depois houve outras eras. A gente encontra isso marcado nas montanhas, nas pedras, e essas sucessivas modificações. Mas realmente o ecoartivismo é muito interessante quando a arte fala do problema que é o humano degradando a natureza, né? Então, eu fiz esse trabalho e eu botei o nome de Êxodo, a natureza em fuga, falando tanto do desmatamento, quanto dos animais que vão morrendo em função desse desmatamento, dessa perda da natureza. E eu acho que o nosso trabalho, de repente, é uma gotinha, e todas as gotinhas são bem-quistas, né? Bem-vindas
para regar a natureza. Quem sabe um trabalho desses influencia alguém que tem mais poder a trabalhar mais sobre esse assunto. E eu acho que esse nosso governo agora e o próprio a Europa está interessada na preservação da Amazônia, está colocando verbas e tudo mais. Eu acompanho assim por alto, não entendo em profundidade, mas há uma ideia de esperança sobre isso. Então, aqui eu acho que é um momento da fuga, né? É como se fosse um pedaço do planeta Terra e as folhas voando, indo embora pelo universo afora. Foi isso que eu quis mostrar nesse trabalho. Foi isso aí. Parabéns, minha querida. Os trabalhos são Obrigada. profundos, delicados e profundos ao mesmo tempo, impressionante. Obrigada. Bom, Augusto não conseguiu chegar. Ontem era aniversário da Germana, filha dele, por isso a gente não fez nada ontem. Fez aniversário sexta, hoje, mas ela não conseguiu encontrar com ele ontem. Tinha milhões de eventos também. Aí ele foi almoçar com ela hoje, eu já imaginei que ele não ia chegar a tempo. Deve estar descendo a serra, então peço desculpa para vocês. Ele até apareceu aí, Pois ele eu vi, entrou, escreveu lá, que nós estava viu, rede. né? A serra é loucura geral, não dá. Ele queria que eu fosse também, eu falei, não, não, acho que não vai chegar a tempo. Mas então tá, muito obrigada pela participação. A gente só existe por causa dos Muito artistas. obrigada. São um coletivo muito gostoso de participar e a gente acha que joga essas sementinhas que vão transformando o mundo, sim. Obrigada, meus amores. Muito Boa noite. obrigada, uma boa tarde Beijo a para todos. vocês, obrigada a todos também. Obrigado. Felicidades. Tudo de Tchau. bom, Isabel. Tudo de bom Tchau. para todos. Um abração no Augusto também. Tchau. Isso aí, tchau. Um grande abraço para ele. Beth entrou agora. Quer falar um pouquinho, Beth? Oi. Oi. Oi, querida. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar aqui tua obra. Eu estava terminando, porque é engraçado. A Eu gente tinha até... esquecido, o horário aqui é diferente, então. Peraí. Então, e engraçado que alguém falou, não sei se o Vitor, a Hilda, que essa coisa dos vernissagens faz a gente se encontrar em outra situação, né? Sim, Mas sim, sim. nessa situação do Zoom, como todo mundo se escuta, vê a carinha um do outro, aí é engraçado, quando chega presencial, as pessoas se reconhecem, né? Então, tem muita Sim. gente que não se Eu conhece. estou longe, É. espero um dia fazer presencial, que provavelmente vou poder fazer, porque eu vou para aí em outubro. Ah, que E legal. aí vou ficar uns 2 meses no Brasil, então vai dar para participar e poder encontrar vocês pessoalmente, né? Vai ser mais Vai ficar no legal. Rio? Vou ficar no Rio, Ah, vou que ficar bom. 2 semanas, 2 meses, então vai dar para participar de alguma coisa. Legal. É. Quer falar um Então, pouco da sua obra? Vocês estão vendo a obra? Muito Tá, né? bonita. obrigada. Então, eu estou... horrível de falar. Eu estou trabalhando com planos do meu trabalho e do que eu fazia anteriormente. Geralmente é inspirado das formas que eu vejo na natureza, realmente flores. Eu tenho muita foto, né? Eu trabalho em cima de foto também. E trabalho com as texturas para dar essa impressão de... É o bordado, né? Eu trabalho com bordado. É uma coisa da minha história, que eu trabalho muitos anos com confecção, com decoração, então isso vai no meu trabalho, né? Isso aparece no meu trabalho. E eu gosto de dar essa coisa de profundidade, né? Isso que eu tento mostrar no trabalho. E tinha a ver com o tema
dessa exposição atual, porque é tudo em cima de vegetais, de um mundo florido, vamos dizer, um mundo com cor. É isso só. Parabéns, Beth. Obrigada pela Obrigada, sua querida. participação, por mostrar o teu trabalho, o seu processo de trabalho também. E boa noite, então, meus queridos. Obrigada por estarem aqui participando. Boa Um noite. beijo. Boa Obrigada. noite, Vai ficar parabéns a gravado, todos. Beth. Aí você vê o que o resto do pessoal falou, Ah, tá. tá? Vou ver o exato de eu falando. Ai, Eu- dá só uns 2 dias para o Vicente botar lá no YouTube. Tá certo. Tá bom. Tchau, meus amores. Tchau. Um beijão. Tchau. Boa Tchau, noite. Tudo de bom.